Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês. E hoje nós estaremos então dando continuidade às nossas aulas, falando um pouquinho sobre a filosofia do direito. Hoje nós estaremos tratando basicamente da filosofia produzida no Brasil. Então a filosofia do direito, em grande parte de todas as nossas aulas, as discussões eram relacionadas na sua grande maioria com teóricos, com temas, com influências de outras regiões, principalmente europeia. Em alguns casos norte-americana também teve uma influência muito forte no Brasil. Mas agora a gente vai falar de alguns autores aqui que, em outras palavras, foram extremamente importantes, para nós discutirmos aqui um pouco sobre a filosofia do direito no Brasil. Então, assim, o texto ele vai se condicionar a essa perspectiva. Nós estaremos discutindo então esse universo, que seria basicamente essa estrutura construída no Brasil, com características, obviamente, de influências de outras regiões, de outros estados, de outros países também, de outros continentes, mas ao mesmo tempo a gente pode perceber que essa produção ela vai existir essa essência, vai existir a preocupação acadêmica aqui no Brasil, com relação principalmente a esse universo da formação do direito no Brasil. Desde as suas universidades, desde as suas estruturas institucionais, elas têm a sua relação de um crescimento, de uma característica que vai se formando dentro dos princípios básicos, que aqui o Brasil ele vai aderir a algumas escolas, em outras palavras, fortemente estrangeiras, mas ao mesmo tempo com essa característica brasileira aí. Vamos ao nosso primeiro slide. Como a filosofia do direito é uma projeção do saber filosófico no âmbito do direito natural, seria que seus principais cultores emergissem nos centros de estudos filosóficos. De um modo geral, os jurisfilósofos foram originalmente juristas com formação filosófica. Outra circunstância que se constata é a sua experiência no ambiente jurídico. Entre os juristas filósofos, com pensamento analisado nesse texto, apenas Tomás Antônio Gonzaga e José Mendes não foram professores em curso de direito. O primeiro, porém, elaborou o seu Tratado do Direito Natural, com vista à obtenção de uma cátedra em Portugal, enquanto o segundo chegou a disputar um cargo de professor substituto na Academia de Direito de São Paulo, cuja láurea coube a João Arruda. Após várias décadas ausente na grande parte dos cursos de graduação, pois perdera o seu caráter obrigatório com a chamada Reforma Francisco Campos em 1931, a jurisfilosofia voltou a integrar o currículo mínimo dos cursos jurídicos no país, em decorrência da portaria número 1886, de 30 de dezembro de 1994, do Ministério da Educação e do Desporto. Aqui a gente pode perceber, então, que grande parte das influências vão se construir no Brasil. Historicamente, essa concepção vai se trazendo, e claro que tudo vai se moldando de acordo com a estrutura, com a característica. Duas coisas importantes que a gente pode perceber, que a formação do pensamento jurídico no Brasil, ele vai estar junto e próximo, sempre na caminhada das universidades que vão se dedicar ao estudo do direito. Assim a gente percebe que essas influências vão acontecer diante desse universo da academia e da sua prática. Vamos adiante. O prestígio da filosofia jurídica em nosso país, a considerar da produção científica que se elabora, é crescente. Nenhuma outra fase, nem da Escola do Recife, foi mais promissora. Entre outros fatores, deve-se ressaltar as contribuições dos encontros brasileiros de filosofia do direito, que se realizam por iniciativa da coordenação de Miguel Reale, a partir de 1980, quando um seleto grupo de especialistas brasileiros e estrangeiros se reuniu em João Pessoa. Em tais certames,
é relevante o acervo de comunicações apresentadas por jurisfilósofos brasileiros. Se anteriormente a nossa filosofia do direito foi um processo de engajamento às escolas europeias e de aclamação ao pensamento Stratneus, notadamente ao de Lenin, referenciado por seus principais integrantes da Escola de Recife, hoje com a filosofia de Miguel Reale, ganha alguma originalidade. O perfil atual, todavia, não revela ainda a formação de uma escola autenticamente brasileira. Os esforços conjuntos que se processa em áureas universitárias projeta-se quase sempre em matrizes ideológicas, conceituais, estrangeiras, embora as conclusões cheguem a apresentar traços personalizados de pensamento. Aqui a gente consegue perceber que as influências vão ocorrendo, os interesses vão acontecendo. Figuras importantes como Miguel Reale teve a sua importância muito grande no Brasil devido ao seu incentivo em atividades acadêmicas, em encontros, em seminários, em uma série de informações que foram, em outras palavras, registradas e socializadas no ambiente jurídico. A filosofia do direito ela começa a tomar um corpo, ela começa a tomar uma importância dentro da formação de juristas, de operadores do direito e de pessoas que vão atuar no setor público. Assim nós podemos perceber então que ela vai começando a se delinear dentro desse universo. É claro, com diversas influências de teóricos de outros países, que é a referência que vai se constituir, mas ao mesmo tempo ela tomando um formato importante aqui dentro da característica brasileira da nossa academia. Vamos adiante. Tomás Antônio Gonzaga, 1744-1809, autor de Tratado de Direito Natural. É um nome que se liga à história da filosofia jurídica brasileira. Na sua primeira página, isto não em razão da última flor do Lácio, com o qual escreveu a obra, mas essencialmente por haver-se radicado em nosso país, no seio do qual teria articulado ideias políticas e literárias. A obra de Gonzaga não primou por originalidade de pensamento, antes pela exposição metódica, clara e objetiva, fundada na lição de vários autores, destacando-se as de Enécio, Pufendorf e Grocio. Ao professor justnaturalismo, de colocação teológica, criticou a doutrina de Hugo Grocio, que aceitava o jus naturale, ainda que Deus não existisse ou não cuidasse dos interesses humanos. Tal pensamento de nenhuma sorte se deve admitir, porque tirado de Deus não podemos conceber o legislador, e sem legislador não podemos admitir algum preceito. Além de exaltar a força divina, o escritor valorizou o poder temporal. O soberano seria competente não só para legislar, como para julgar. Aqui a gente vai perceber algumas influências que vão existir nessa forma de pensar, principalmente com Tomás Antônio Gonzaga, quando vai trazer essa referência do justnaturalismo. Então a gente percebe que entre o direito natural ele vai existir também essa corrente no Brasil que vai aparecer diante desse cenário. Em outras palavras, poderia dizer que essas influências já se constroem na própria academia também, sendo que muitos professores, muitos catedráticos dentro da nossa academia são aqueles que seguem determinadas linhas de pensamento filosófica. E, consequentemente, isso vai aparecer nas suas aulas, nos seus textos, nos seus artigos, nos seus livros. E isso vai, em outras palavras, influenciar diversos outros que vão seguir também linhas de pensamento semelhantes a essa. Vamos adiante. José Maria de Avelar Brotero, 1798-1878, que por decreto de 12 de outubro de 1827 foi nomeado pelo imperador para reger a cátedra de Direito Natural da recém-criada Faculdade de Direito
de São Paulo, cabendo-lhe a honra de proferir a aula inaugural dos cursos jurídicos em 1º de março de 1828. Acumulando as funções docente com a de secretário da instituição, Broteiro lecionou até 1871, quando se jubilou. Ao se pesquisar a personalidade do professor, depara-se, de um lado, com a referência de um temperamento exaltado e arestoso, e de outro, com a observação jocosas. Em ofício dirigido a José Clemente Pereira, ministro do Império, em fevereiro de 1829, o diretor da faculdade, tenente-general Rendon, solicitou-lhe a demissão do cargo, alegando que não se achava com forças para atuar um homem que, abre aspas, se não fosse mais alguma coisa, é de certo um louco, capaz de atacar moinhos. Do contínuo, Mendonça consta ter ouvido a seguinte advertência: Senhor conselheiro, eu vos suplico, a vossa senhoria, que não me persiga, porque eu também sou maluco. Quando a outra faceta de sua personalidade, expõe-se Spencer, Lampré, ao lecionar, saindo-lhe as palavras em borbotões, e com tal veemência discursava que, por vezes, trocava frases ou palavras umas pelas outras, dando lugar ao que ele chamou de broteiradas. É claro que a gente tem as reverências que ocorrem dentro desse universo. Então, em outras palavras, a gente vai observar que alguns teóricos importantes da nossa estrutura da filosofia do direito vão ter algumas reverências, né, que serão, de certa forma, diferenciais para cada um deles. E aqui a gente tem, no caso, a estrutura de José Maria Velar Broteiro, que vai ter, em outras palavras, essa referência que vai acontecer diante desse contexto histórico. Vamos adiante ao nosso próximo slide. João Teodoro Xavier, o Krausismo. Pensamento filosófico do alemão Karl Christian Friedrich Krause. Alcançou alguma projeção na filosofia jurídica, especialmente na Bélgica, pela adesão de Heinrich Arns. Inobstante, não valorizado na Alemanha, na sua terra. No Brasil, Krausismo tornou-se conhecido e obteve divulgação por intermédio de João Teodoro Xavier, 1828-1878. Catedrático da Faculdade de Direito de São Paulo, onde lecionou Direito Natural, no período de 1870 a 1878. Em seu livro, Teoria Transcendental do Direito, 1876, expôs suas ideias básicas. No plano da obra, define o seu propósito em enaltecer as teorias de Arns e de Krause, e de reagir contra os propósitos dos sistemas dominantes, ressaltando que a humanidade preferia conservar a mais conhecida e aventurar-se em operações heróicas, declarou a sua confiança no espírito investigador do século, que haveria de harmonizar o velho com o novo, o costume com a razão. O objeto da filosofia jurídica foi dividida em 3 partes. A geral, reunião dos princípios primários e dos mais abstratos da justiça. Esta seria a mais importante, pois compreenderia o germe das demais partes. A obra dedicou-se exclusivamente a essa parte geral. Em segundo ponto, especial, núcleo de abordagem dos direitos naturais. E um terceiro ponto, aplicada, avaliação racional e jurídica dos institutos familiares. Podemos perceber que as influências são as mais diversas, né? Aqui, por exemplo, a gente pode perceber que uma influência da escola alemã, ela vai aparecer
diante desse cenário, em outras palavras, trazendo aqui, né, o João Teodoro Xavier, que vai ser também um dos grandes ícones da nossa filosofia do direito aqui no Brasil. Vai trazer, através das suas obras, dos seus textos, discussões que vão enaltecer basicamente essa responsabilidade do direito, essa importância do direito, né, e diversas, em outras palavras também, dizer as características de um direito dentro dessa vertente, que é a escola alemã. Vamos adiante ao nosso próximo slide. Sucedendo a Ernesto Ferreira França, em 1877, na Cátedra de Direito Natural Público e das Gentes da Academia de Direito de São Paulo, José Maria Correia de Sá e Benevides, nascido em Campos, estado do Rio de Janeiro, em 1833, veio a ser genro de Avelar Broteiro e presidente das províncias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Apoiando-se especialmente na doutrina da Igreja e nas lições de Rosmini, Bens Taparelli, Libertori, escreveu elementos da filosofia do direito privado, em 1884. Vazado em estilo claro e preciso, a obra possui conteúdo fortemente dogmático, expresso em parágrafos curtos, onde o autor não reflexiona, limitando-se a apresentar imperativamente suas conclusões. Se bem que os capítulos iniciais versem temas da filosofia jurídica, a maior parte refere-se a vários institutos de direito privado, pelo que melhor se lhe é aplicado o título de Enciclopédia Jurídica. As considerações de ordem jurídico-filosóficas acham-se concentradas no extenso prefácio que acompanha o livro. Adepto do justnaturalismo de fundo teológico, assentado em princípios imutáveis e de origem divina, rejeitou o estado de natureza, concebido por Rousseau e Hobbes. Aqui a gente tem uma estrutura diferente. Então aqui você vai observar, por exemplo, essa releitura do direito, né, trazendo, em outras palavras, essa característica mais enciclopédica, que vai aparecer em outros momentos aqui da própria história, ou seja, a característica do seu texto, ele vai estar diante dessa relação. Mas vamos adiante ao nosso próximo slide. Autor de Elementos da Filosofia do Direito, em 1880, e de Princípios Gerais do Direito Público e Constitucional, o antigo professor da Faculdade de Direito do Recife, nascido na Paraíba, José Soriano de Souza, 1833-1895, cujos méritos são destacados por Arthur Machado Palpério, abraçou o justnaturalismo de Libertori, Taparelli, Sanseverino, escolásticos modernos. Dada a sua doutrina conservadora, foi alvo de críticas, em especial de Silvio Romero, que execrou sem a dúvida da fundamentação, e de Tobias Barreto, a quem venceu na disputa pela cadeira de filosofia do ginásio pernambucano. Era formado em medicina pela Faculdade do Rio de Janeiro e em filosofia em Louvain. Naturalismo moderno, que se apoiava na razão e não admitia a influência da fé na moral e na política. O sobrenaturalismo clássico, que sustentava a opinião contrária. Soriano de Souza, no embate entre religião e a filosofia, afirmava a superioridade daquela, uma vez que se originava na sabedoria e no amor divino, enquanto constituía a emanação do espírito humano. Em outras palavras, Soriano de Souza, autêntico porta-voz do pensamento tradicionalista em face da laicização do pensamento filosófico, subordinava a filosofia à teologia. Quanto ao Estado, entendia que o poder emanava de Deus e constituía um absurdo a pretensão de derivá-lo de membros da sociedade. Aqui a gente pode perceber que alguns desses autores, eles vão, em outras palavras, trazer uma discussão bem ampla com relação à questão, por exemplo, da filosofia do direito.
Obviamente, muitos deles estão dentro do universo da prática. Além de serem professores, também são juristas e filósofos. Por isso, a gente pode perceber que as grandes contribuições elas são muito fortes dentro desse universo. Assim, eu diria para vocês que essas contribuições elas são muito importantes para nós pensarmos a formação da filosofia do direito no Brasil. É claro que existem outros autores que estão constando, por exemplo, no texto de vocês. Mas aqui a gente trouxe alguns que são relevantes, que são importantes, para nós pensarmos, por exemplo, esse formato que começa a se constituir no Brasil. Como eu sempre falo para vocês em todas as aulas, é sempre importante fazer a leitura do texto, porque ali a gente tem um conceito minuciosamente complexo e trazido para nós em uma bandeja de prata, porque ele é, em outras palavras, o conhecimento mais amplo, mais detalhado. Aqui a gente está, em outras palavras, discutindo muitos aspectos importantes, claro que sim, mas trazendo uma referência, sim, um tanto quanto mais holística, para diante dessa realidade, por exemplo, do texto. Espero que tenha contribuído para vocês aqui essa aula, que ela venha trazer essas informações e a partir dela a gente consiga pensar o texto de uma forma diferente, entendendo que grande parte daqueles que são os filósofos que vão influenciar o pensamento da filosofia do direito no Brasil, eles vão se constituir dentro de um universo muito heterogêneo. Formas de pensar diferente. E isso vai constituir essa riqueza que nós temos de intelectuais no Brasil. A todos vocês, muito obrigado e bons estudos.